Hello everybody! Today's video will be about contractions in English. So if you want to learn more about this subject, just keep watching this video. Let's go to the video. Como eu estava falando anteriormente, as contrações, elas são muito essenciais que aprendamos no decorrer do aprendizado de inglês. Por quê? Porque elas estão presentes em toda parte. O que são as contrações? As contrações é um encurtamento da frase. Você vai engolir ali uma ou mais letras no percurso da frase para que a sua comunicação se torne mais fluida, mais descontraída. E são impossíveis você fugir das contrações no idioma americano. No português, a gente também engole algumas palavras quando a gente fala no nosso dia a dia. Por exemplo, o para. Muitas das vezes a gente não fala para isso ou para aquilo. A gente fala pra isso, ou então a gente fala uma frase que a gente engole muitas palavras. Você vai? A gente engoliu ali o V e o O de você vai. A gente costuma falar mais você vai? Você vai? Então bora pro vídeo, meu povo. O verbo to be mais o not fica da seguinte maneira. Or not to, sem a contração. Com a contração, fica aren't you. Você vai eliminar o O, colocar o apóstrofe, o que vai deixar a frase mais descontraída. Então, ao invés de or not you, fica aren't you, aren't you. Entenderam? Esse N e o T que sobra de not é como se fosse o and. Aren't you? Entenderam? Vamos seguindo aqui com o verbo to be. Is, mas not, é isn't. Was, mas not, é wasn't. Were, mas not, weren't. Perceberam aí que no final com not é como se fosse o and. É weren't, wasn't, isn't and aren't. Não é tão complicado de você pronunciar essas frases com not no final. Às vezes, meu povo, a gente pensa que as contrações em inglês, elas vieram para complicar a vida do estudante de língua inglesa. Mas, meu povo, não é para complicar a sua vida. Pelo contrário, as contrações vieram para facilitar o aprendizado de inglês. Ah, Irislene, por que você fala isso? Porque no dia a dia a gente não fala robotizado, a gente fala mais fluido, mais descontraído. Pega o exemplo. É muito mais fácil eu falar I won't go, eu não vou, do que I will not go. A frase fica mais demorada, fica mais robotizada do que se você falar I won't go, I won't do it. Entenderam, gente? Vocês compreenderam? Vamos para mais alguns exemplos de contrações em inglês. Por exemplo, verbo auxiliar do mais not. Como que forma? Como que fica? Ao invés de eu falar I do not, eu digo I don't. Muito mais simples, muito mais rápido, muito mais descontraído. Agora, gente, se você quiser dar ênfase àquilo que você está falando, aí é muito mais natural que você não faça a contração. Porque quando você fala assim, I do not eat rice, é como se você desse uma ênfase àquilo que você fala. Tipo, eu não como arroz. Eu não como arroz. Agora, se você fala I don't eat rice, soa mais natural, soa mais descontraído, entendeu? A pessoa não te dá tanta credibilidade quando você fala I don't eat rice. Eu não como arroz. É como se você estivesse falando mais naturalizado. Agora, quando você fala I do not eat rice, é como se você tivesse colocado uma ênfase ali de que eu não como arroz. Entenderam? Agora, na terceira pessoa, como que fica? She doesn't eat rice. Ela não come arroz. Ele não come arroz. Vamos aprender agora a forma contraída de pronome mais o verbo had. Que se você sabe fazer a conjugação, sabe que pronome mais verbo had fica
I had, you had, he had, she had, it had, they had, we had. Mas a forma contraída desse verbo, desse pronome mais esse verbo, fica simplesmente I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, they'd and we'd. Mas tem muitas pessoas que fazem confusão com a contração do pronome mais o verbo would, que dá a mesma coisa. Fica I'd, you'd, he'd, she'd. Fica a mesma coisa. A diferença aqui, gente, que você vai prestar atenção para saber se é pronome mais verbo had ou pronome mais verbo would, é o verbo que vem depois. Se o verbo estiver no particípio passado, então você terá usado o pronome mais o verbo had. Por exemplo, I had eaten, I'd eaten, I'd eaten, I'd eaten. Então, você terá usado pronome mais verbo had. Agora, se o verbo que vem depois, que do I'd ou you'd, tiver sido o verbo na sua forma base, isso significa que você utilizou o pronome mais o verbo would. Por exemplo, I'd eat, I'd eat. Eu comeria, I'd eat. Agora, se fosse I'd eaten, aí é pronome mais verbo had. Eu tinha comido, entenderam? Então é isso, meu povo. Nesse vídeo eu falei sobre algumas contrações, mas existem muitas outras contrações que a gente precisa tá aqui, ó, na ponta da língua, porque como eu falei no início, elas são muito usadas porque elas deixam a comunicação mais fluida e descontraída. Então você precisa aprender. O que eu falei hoje aqui foram algumas delas, mas busque por mais e mais e mais contrações em inglês. Pratique, que você vai ficar bom de todas as contrações em inglês que existem nesse universo grande que tem aí de contrações em inglês, tá bom? O vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado e eu espero te ver no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau e até lá!